Seção 4ª. Das operações de crédito. Subseção 1ª. Da contratação. Artigo 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, ou interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. Inciso 1º. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. Inciso 2º. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. Inciso 3º. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. Inciso 4º. Autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo. 5º. Atendimento do disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição. 6º. Observância das demais restrições estabelecidas nesta lei complementar. Parágrafo 2º. As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 5º do parágrafo 1º, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte. Inciso 1º. Não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste. Inciso 2º. Se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso 1º for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. Inciso 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido acesso público às informações, que incluirão: inciso 1º. Encargos e condições de contratação. Inciso 2º. Saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Parágrafo 5º. Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. Parágrafo 6º. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 dias e, no máximo, 270 dias, a critério do Ministério da Fazenda. Parágrafo 7º. Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de estados, do Distrito Federal e de municípios sem a necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia e expressa autorização para tanto, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação e que não configure infração a dispositivo desta lei complementar. Artigo 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Parágrafo 1º. A operação realizada com infração do disposto nesta lei complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Parágrafo 2º. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte.
Parágrafo 3º. Enquanto não for efetuado o cancelamento ou a amortização ou constituída a reserva de que trata o parágrafo 2º, aplicam-se ao ente as restrições previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Parágrafo 4º também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição, consideradas as disposições do parágrafo 3º do artigo 32. Subseção 2º. Das vedações. Artigo 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. Artigo 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Parágrafo 1º. Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a: inciso 1º. Financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes. Inciso 2º. Refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. Parágrafo 2º. Disposto no caput não impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Artigo 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. Artigo 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: inciso 1º. Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. Inciso 2º. Recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação. Inciso 3º. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Inciso 4º. Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Subseção 3º. Das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Inciso 1º. Realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. Inciso 2º. Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano. Inciso 3º. Não será autorizada, se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou a que vier a esta substituir. Inciso 4º. Estará proibida: a. Enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. b. No último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Parágrafo 1º. As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3º do artigo 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2º do caput. Parágrafo 2º. As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto. No caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Subseção 4ª. Das operações com o Banco Central do Brasil. Artigo 39. Nas suas relações com o ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações constantes do artigo 35 e mais as seguintes. Inciso 1º. Compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 2º. Permuta, ainda que temporária, por intermédio da instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta. Inciso 3º. Concessão de garantia. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 2º, infine, não se aplica ao estoque de letras do Banco Central do Brasil, série especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. Parágrafo 2º. O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Parágrafo 3º. A operação mencionada no parágrafo 2º deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, em leilão público. Parágrafo 4º. É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. Seção 5ª. Da garantia e da contragarantia. Artigo 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do artigo 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca da classificação de capacidade de pagamento dos mutuários. Parágrafo 1º. A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte. Inciso 1º. Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente. Inciso 2º. A contragarantia exigida pela União a Estado ou município, ou pelos Estados aos municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. Parágrafo 2º. No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no parágrafo 1º, às exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. Parágrafo 6º. É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. Parágrafo 7º. O disposto no parágrafo 6º não se aplica à concessão de garantia por Inciso 1º. Empresa controlada subsidiária ou controlada sua, nem a prestação de contragarantia nas mesmas condições. Inciso 2º. Instituição financeira empresa nacional, nos termos da lei. Parágrafo 8º. Exceto a sido disposto neste artigo a garantia prestada. Inciso 1º. Por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente. Inciso 2º. Pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. Parágrafo 9º. Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento.
Parágrafo 10. O ente da federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. Parágrafo 11. A alteração da metodologia utilizada para fins de classificação da capacidade de pagamento de estados e municípios deverá ser precedida de consulta pública, assegurada a manifestação dos entes. Seção 6ª. Dos restos a pagar. Artigo 41. Vetado. Artigo 42. É vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Capítulo 8º. Da gestão patrimonial. Seção 1ª. Das disponibilidades de caixa. Artigo 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição. Parágrafo 1º. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os artigos 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o parágrafo 1º em inciso 1º títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da federação. Inciso 2º. Empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao poder público, inclusive às suas empresas controladas. Seção 2ª. Da preservação do patrimônio público. Artigo 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Artigo 45. Observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. Artigo 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da indenização. Seção 3ª. Das empresas controladas pelo setor público. Artigo 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição. Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará: inciso 1º. Fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado. Inciso 2º. Recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação. Inciso 3º. Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. Capítulo 9. Da transparência, controle e fiscalização. Seção 1ª.
da transparência da gestão fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante. Parágrafo 1º. A transparência será assegurada também mediante. Inciso 1º. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Inciso 2º. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. Inciso 2º. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. Inciso 3º. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48-A. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Parágrafo 3º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição do Registro Eletrônico Centralizado e Atualizado das Dívidas Públicas Interna e Externa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 32. Parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos parágrafo 2º e 3º ensejará as penalidades previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Parágrafo 5º. Nos casos de envio conforme disposto no parágrafo 2º, para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o caput. Parágrafo 6º. Todos os poderes e órgãos referidos no artigo 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da federação devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. Artigo 48-A. Para os fins a que se refere o inciso 2º do parágrafo único do artigo 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: inciso 1º. Quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Inciso 2º. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.
Seção 2ª. Da escrituração e consolidação das contas. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes. Inciso 1º. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Inciso 2º. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Inciso 3º. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. Inciso 4º. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. 5º. As operações de crédito, as inscrições em restos a pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor. 6º. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. Parágrafo 1º. No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais. Parágrafo 2º. A edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o artigo 67. Parágrafo 3º. A administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Artigo 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia 30 de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Parágrafo 1º. Os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos. Inciso 1º. Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo estado, até 30 de abril. Inciso 2º. Estados, até 31 de maio. Parágrafo 2º. Descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Seção 3ª. Do relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 52. O relatório a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição abrangerá todos os poderes e o Ministério Público, será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre composto de: Inciso 1º. Balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as a. Receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada. B. Despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo. Inciso 2º. Demonstrativos da execução das a. Receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar. B. Despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício. C. Despesas, por função e subfunção. Parágrafo 1º. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. Parágrafo 2º. Descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Artigo 53. Acompanharão o relatório resumido demonstrativos relativos a
Inciso 1º, apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso 4º do artigo 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício. Inciso 2º, receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso 4º do artigo 50. Inciso 3º, resultados nominal e primário. Inciso 4º, despesas com juros, na forma do inciso 2º do artigo 4º. 5º, restos a pagar, detalhando, por poder e órgão referido no artigo 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. Parágrafo 1º, o relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos. Inciso 1º, do atendimento do disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição, conforme o parágrafo 3º do artigo 32. Inciso 2º, das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Inciso 3º, da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes. Parágrafo 2º, quando for o caso, serão apresentadas justificativas. Inciso 1º, da limitação de empenho. Inciso 2º, da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. Seção 4ª. Do relatório de gestão fiscal. Artigo 54. Ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 relatório de gestão fiscal, assinado pelo inciso 1º, chefe do Poder Executivo. Inciso 2º, presidente e demais membros da mesa diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo. Inciso 3º, presidente de tribunal e demais membros de conselho de administração ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário. Inciso 4º, chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 55. O relatório conterá: inciso 1º, comparativo com os limites de que trata esta lei complementar, dos seguintes montantes: a. Despesa total com pessoal, distinguindo com inativos e pensionistas. B. Dívidas consolidada imobiliária. C. Concessão de garantias. D. Operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. E. Despesas de que trata o inciso 2º do artigo 4º. Inciso 2º, indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites. Inciso 3º, demonstrativos, no último quadrimestre. A. Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro. B. Da inscrição em restos a pagar, das despesas. 1. Liquidadas. 2. Empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso 2º do artigo 41. 3. Empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa. 4. Não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados. C. Do cumprimento do disposto no inciso 2º e na linha B do inciso 4º do artigo 38. Parágrafo 1º, o relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos 2º, 3º e 4º do artigo 54 conterá apenas as informações relativas à linha A do inciso 1º, e os documentos referidos nos incisos 2º e 3º. Parágrafo 2º, o relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 3º, o descumprimento do prazo a que se refere o parágrafo 2º sujeita ou ente a sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 51. Parágrafo 4º, os relatórios referidos nos artigos 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo Conselho de que trata o artigo 67. Seção 5ª. Das prestações de contas.
Artigo 56. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público, referidos no artigo 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. Vide ADIM 2324. Parágrafo 1º. As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito Inciso 1º da União, pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, consolidando as dos respectivos tribunais. Inciso 2º dos Estados, pelos presidentes dos tribunais de justiça, consolidando as dos demais tribunais. Parágrafo 2º. Parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no artigo 57 pela Comissão Mista Permanente referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Vide ADIM 2324. Parágrafo 3º. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas. Artigo 57. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Parágrafo 1º. No caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200.000 habitantes, o prazo será de 180 dias. Parágrafo 2º. Os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder, ou órgão referido no artigo 20, pendentes de parecer prévio. Artigo 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. Seção 6ª. Da fiscalização da gestão fiscal. Artigo 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público fiscalizarão o cumprimento desta lei complementar, consideradas as normas de padronização metodológica editadas pelo Conselho de que trata o artigo 67, com ênfase no que se refere a: Inciso 1º. Atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar. Inciso 3º. Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23. Inciso 4º. Providências tomadas, conforme o disposto no artigo 31, para a recondução dos montantes das dívidas consolidada imobiliária aos respectivos limites. 5º. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta lei complementar. 6º. Cumprimento de limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. Parágrafo 1º. Os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem: Inciso 1º. A possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso 2º do artigo 4º e no artigo 9º. Inciso 2º. Que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite. Inciso 3º. Que os montantes das dívidas consolidada imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. Inciso 4º. Que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. 5º. Fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Parágrafo 2º. Compete ainda aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada poder e órgão referido no artigo 20. Parágrafo 3º. O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 39. Capítulo 10.
Disposições finais e transitórias. Artigo 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta lei complementar para as dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Artigo 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Artigo 62. Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver: inciso 1º, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º, convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. Artigo 63. É facultado aos municípios com população inferior a 50.000 habitantes optar por: inciso 1º, aplicar o disposto no artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 30 ao final do semestre. Inciso 2º, divulgar semestralmente: a. vetado. b. o relatório de gestão fiscal. c. os demonstrativos de que trata o artigo 53. Inciso 3º, elaborar o anexo de política fiscal do plano plurianual, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo de que trata o inciso 1º do artigo 5º a partir do 5º exercício seguinte ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 1º. A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até 30 dias após o encerramento do semestre. Parágrafo 2º. Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes. Artigo 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta lei complementar. Parágrafo 1º. A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o artigo 48 em meio eletrônico de amplo acesso público. Parágrafo 2º. A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e municípios, enquanto perdurar a situação: inciso 1º, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. Inciso 2º, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da Constituição. Parágrafo 1º. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos incisos 1º e 2º do caput. Inciso 1º, serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como sua verificação, para a. contratação e aditamento de operações de crédito. b. concessão de garantias, incluído pela lei. c. contratação entre entes da Federação. e. d. recebimento de transferências voluntárias. Inciso 2º, serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos artigos 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública.
Inciso 3º, serão afastadas as condições e as vedações previstas nos artigos 14, 16 e 17 desta lei complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. Parágrafo 2º, disposto no parágrafo 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública, inciso 1º, aplicar-se-á exclusivamente a as unidades da federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade. B. Aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo. Inciso 2º, não afasta as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. Parágrafo 3º, no caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no parágrafo 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes. Artigo 66. Os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto, PIB, nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a 4 trimestres. Parágrafo 1º, entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1%, no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Parágrafo 2º, a taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para a apuração dos PIB nacional, estadual e regional. Parágrafo 3º, na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no artigo 22. Parágrafo 4º, na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do artigo 31 poderá ser ampliado em até 4 quadrimestres. Artigo 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a: inciso 1º, harmonização e coordenação entre os entes da Federação. Inciso 2º, disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. Inciso 3º, a adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta lei complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros, necessários ao controle social. Inciso 4º, divulgação de análises, estudos e diagnósticos. Parágrafo 1º, o Conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei complementar. Parágrafo 2º, lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do Conselho. Artigo 68. Na forma do artigo 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Parágrafo 1º, o fundo será constituído de: inciso 1º, bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na operacionalização deste. Inciso 2º, bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei. Inciso 3º, receita das contribuições sociais para a Seguridade Social, previstas na linha A do inciso 1º e no inciso 2º do artigo 195 da Constituição.
Inciso 4º, produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social. 5º, resultado da aplicação financeira de seus ativos. 6º, recursos provenientes do orçamento da União. Parágrafo 2º. O fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei. Artigo 69. O ente da federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 70. O poder ou órgão referido no artigo 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da publicação desta lei complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20, deverá enquadrar-se no respectivo limite em até 2 exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a 50% ao ano, mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos artigos 22 e 23. Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 71. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta lei complementar, a despesa total com pessoal dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10%, se esta for inferior ao limite definido na forma do artigo 20. Artigo 72. A despesa com serviços de terceiros dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta lei complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. Artigo 73. As infrações dos dispositivos desta lei complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, a Lei nº 8429, de 2 de junho de 1992. E demais normas da legislação pertinente. Artigo 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta lei complementar. Artigo 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos 2º e 3º do parágrafo único do artigo 48 e do artigo 48-A. Inciso 1º 1 ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 100 mil habitantes. Inciso 2º 2 anos para os municípios que tenham entre 50 mil e 100 mil habitantes. Inciso 3º 4 anos para os municípios que tenham até 50 mil habitantes. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo. Artigo 73-C. O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no artigo 73-B, das determinações contidas nos incisos 2º e 3º do parágrafo único do artigo 48 e no artigo 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 74. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, de 31 de maio de 1999.